Depois de tanto trabalho para me eleger, eu tenho que discursar, né? Presidente, hoje o Brasil acordou com uma notícia que nem o Valdemar mais acredita no Flávio Bolsonaro. O Valdemar falou que vai verificar se o Flávio Bolsonaro vai continuar candidato. Em 15 dias vai verificar se o Flávio Bolsonaro vai ser candidato. E ontem, no maior circo de horrores que o Brasil já viu, em que só acreditavam vagabundos, ladrões, estelionatários, traficantes e outros tipos de bandidos, Flávio Bolsonaro falou, sabe o quê? Que foi à casa de Vorcaro, que se encontrava com uma tornozeleira, para falar para ele, sabe o quê? Que não precisava mais do dinheiro. E aí, Zé D'Ambrosio, será que nós estamos ficando loucos? E daí eu cheguei em casa, parei, né? Fui olhar a CNN, um monte de papagaio de pirata, e um deles quem era? Maurício Marcon, o papagaio de pirata do Flávio Bolsonaro. E o que eu acho mais profundamente é que ele falou uma coisa na reunião e outra coisa fora. Porque o Sérgio Moro, o marreco de Maringá, chegava a tremer. Chegava a tremer com tanta mentira. A produtora de Dark Horse, que nunca tinha produzido nenhum curta gaúcho, nem o Açougueiro da Rua do Arvoredo, nem o Dia que Dorival Enfrentou a Guarda, grandes curtas desse estado, recebeu 90% do financiamento para O Azarão de Daniel Vorcaro. Rapaz, nem a família Salles apoia tanto o cinema nacional. Nem o Itaú botou tanto dinheiro no cinema nacional. Rapaz, eu estou quase defendendo o fim da Lei Rouanet, que é tanto dinheiro que vem do Vorcaro que tem mais que a Lei Rouanet, rapaz. E ontem as projeções tomaram o céu de Brasília com fotos de Daniel Vorcaro e embaixo escrito: eu apoio o cinema nacional. Um grande apoiador do cinema nacional. Bom, como diria D'Alessandro, Zé D'Ambrosio, eu pulo da barca. Tá na hora do pessoal começar a pular da barca. Começou o pula-pula, vereador Lucas. É inacreditável. O maior bandido da República é candidato a presidente da República. E acha que a sociedade é formada por asseclas como aqueles que o cercam. O Brasil jamais permitirá o retorno da tragédia. Mas eu vim para essa tribuna para falar especificamente a uma pessoa. Uma pessoa, vereadora Sandra. O deputado federal Maurício Marcon acredita que essa cidade é formada exclusivamente por idiotas. Por gente que acredita em qualquer mentira. E nós não. Nós somos de diferentes estereótipos políticos, temos diferentes formas de pensar. Mas ninguém aqui, vereadora Andressa, é otário. Todo mundo sabe o que está acontecendo, vereadora Sandra. Até quem vota na direita sabe o que está acontecendo, inclusive a senhora. Todos nós sabemos para que está armado o circo. E ele acredita que vai enganar alguém, vereador Lucas. É inacreditável. O senhor representa tudo de mal em uma sociedade. Uma parte, vereador Cláudio Libardi. O atraso, o mau sentimento, o mal secreto e algumas pitadas de psicopatia. Eu sempre fui de esquerda, vereador Lucas, continuo sendo de esquerda. Não sou oportunista. Que um dia estou agarrado no Fernando Henrique, outro dia estou agarrado no Partido Novo e agora, se tirar um raio-x das bolas do Bolsonaro, aparece. Muito obrigado. Boa parte, Tenha vereador. bondade. Rapidamente, eu estou olhando aqui a Folha de São Paulo agora, um comentário recente. Michele Bolsonaro diz não se meter em crise sobre Flávio e que tem que cuidar do marido. Como diria o filósofo Dudu Nobre, essa família é muito unida, mas também muito ouriçada. Viva ao futuro do Brasil. Vamos lá. Obrigado. Uma pequena parte, vereador, com os segundos que lhe resta. Tenha bondade.
O Brasil não quer mais a família Bolsonaro e não adianta tirar o Bolsonaro do sobrenome. Agora a pergunta que fica é quem os nossos colegas de direita vão apoiar para presidente. Obrigado pela parte. Para concluir, presidente, muito obrigado ao senhor. Não precisa agradecer quando nós falamos. Não, mas eu gosto de agradecer porque as suas colocações, como as dos demais colegas, sempre são produtivas ao parlamento e principalmente à cidade. Evidentemente, se os temas debatidos